Fala pessoal, tudo bem? Voltei aqui, quanto tempo que eu não gravo pra vocês. Deu um pouco de saudade aí nessa quarentena, né? De falar um pouco com vocês, de conversar um pouco sobre o que a gente anda fazendo. Então, eu não sei vocês, mas aqui pra gente enfrentar, né, esses períodos de quarentena, a gente acaba se abraçando aí nas leituras, se abraçando, né, na poesia e obviamente na família. Mas a família mesmo longe, a gente não podendo se encontrar por causa da quarentena, a gente consegue usar, né, os recursos de webconferência para conversar ali pelo WhatsApp web, a gente sempre está tentando conversar. E esses dias a gente se encontrou, né? A gente fez uma chamada webconf nesse domingo e a gente resolveu conversar um pouco sobre o que a gente estava lendo, sobre as nossas poesias, né? E daí veio essa ideia da gente gravar um vídeo, né, para aqui pro Litera, para falar um pouco sobre alguma poesia, né, para enfrentar essa quarentena. Então eu convidei, né, vai estar eu, vai estar minha esposa, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs. A gente vai gravar aqui para vocês, né, cada um na sua casa, obviamente, um poema que sirva para nós enfrentarmos esse momento de quarentena, de reflexão, tá? Então eu vou começar com a minha aqui. Eu escolhi uma poesia linda do Paulo Leminski, né, desse livro que é maravilhoso. Essa poesia se chama Segundo Consta. E, bom, eu vou ler e depois talvez a gente converse um pouco, beleza? O mundo acabando. Podem ficar tranquilos. Acaba voltando tudo aquilo. Reconstruam tudo segundo a planta dos meus versos. Vento, eu disse como. Nuvem, eu disse quando. Sol, casa, rua, reinos, ruínas, anos. Disse como éramos. Amor, eu disse como. E como era mesmo? Eu gosto desse pequeno poema, né? Ainda mais nesse momento que a gente enfrenta de pandemia. E fala um pouco sobre tudo que os poemas falam e sobre o mundo, sobre como a gente consegue depois enfrentar e reconstruir o mundo, né? E no final a reflexão que fica, né, é o amor, né? Como que a gente reconstrói o amor, né? Como era mesmo. Então é fácil a gente reconstruir o mundo, né? E como era o amor antes de tudo isso, antes da gente reconstruir e tudo mais. É tão profundo isso aqui, obviamente a gente poderia falar muito tempo de Paulo Leminski, né? Eu amo ele e essa obra dele é magnífica, que é até cheia de marcação de pensamentos que são incríveis. Bom, mas a ideia não é só eu falar aqui nesse vídeo, agora eu vou passar a bola pro próximo aqui, a gente vai ver então a minha irmã mais velha, que se chama Nájila, ela mora em Porto Alegre, mora perto, mas também a gente não está se encontrando, ela está na casa dela, também vai ler um poema para nós, um que ela escolheu. Depois a gente vai falar com a minha irmã Mariana, que é a mais nova, ela também mora em Porto Alegre, também aqui perto, mas a gente também não se encontrou, ela gravou na casa dela. Depois vai estar a mensagem do meu pai e da minha mãe, lá no interior de São Gabriel, meu pai Jefferson, minha mãe Cátia, os dois, cada um escolheu uma poesia também para trazer aqui, né? Até porque foi eles que nos incentivaram a amar tanto as poesias e os livros assim. E a gente vai finalizar com chave de ouro, né? Com a poesia da minha esposa que mora aqui comigo e já vai voltar aqui para falar com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado deste formato. Eu espero voltar mais frequente agora com Litera de novo. Um beijo a todos. Eu quisera ver o mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Eu quisera ver o mundo como vê Sérgio Bernardo. Ver no mundo os muitos signos que viajam sobre as coisas. Sentir sob a forma as formas, os segredos da matéria, mas a textura dos sonhos de que se forma o real. Ver a vida em plenitude e em seu mistério mais alto decifrar a linha, a sombra, a mensagem não ouvida, mas que palpita na terra. Eu quisera ter os olhos, que assim penetram o arcano e o tornam, poder da imagem, um conhecimento humano. É isso. As colinas que se elevam, os declives de estatísticas estão diante de nós.
a íngreme subida de tudo, subindo, subindo, enquanto todos nós descemos. No próximo século, ou no que vem depois dele, dizem, há vales, pastagens, podemos nos encontrar lá em paz, se assim o construirmos. Para escalar esses futuros picos, uma palavra, para você e para os seus filhos. Fiquem juntos, descubram as flores, sigam alegres, fiquem em casa. A minha poesia é da poeta gaúcha Marli Silveira. Futuro. Existirá um tempo em que as outras pessoas nos pensarão e calarão sobre os efeitos da atual sociedade, capaz de separar grupos sociais em guetos. Existirá um tempo em que os homens sentir-se-ão filhos da absoluta miséria, ao constatarem que, enquanto em algumas comunidades as castas são visíveis e determinadas, na moderna sociedade camuflam-se na viseira da tal liberdade. A poesia escolhida é a poesia do Pablo Neruda. Enigma para intranquilos. Pelos dias do ano que virá, encontrarei uma hora diferente. Uma hora de cabelos em catarata. Uma hora nunca mais transcorrida, como se o tempo se rompesse ali e abrisse uma janela, um buraco, por onde deslizar-nos até o fundo. Bom, aquele dia, aquela hora, chegará e deixará tudo mudado. Não saberá jamais se foi-se ou o que volta não é o que passou. Quando do relógio cair uma hora, sem que ninguém a recolha e ao fim tenhamos amarrado o tempo, aí sim, saberemos por fim onde começam ou onde terminam os destinos. Porque no trecho morto ou apagado, veremos a matéria das horas, como se vê a pata de um inseto. E disporemos de um poder satânico, voltar atrás ou acelerar as horas, chegar ao nascimento ou à morte, com um motor roubado ao infinito. O livro do Pablo Neruda, Coração Amarelo. Então, pessoal, para encerrar, esse hall de poemas, eu queria deixar para vocês um poema que para mim tem um fundo muito afetivo, que eu escutei ele pela primeira vez quando eu fui no teatro pela primeira vez. Que quem me levou no teatro pela primeira vez foi meu sogro e minha sogra, em Alegrete, em 2010, que a gente foi olhar uma peça sobre o Mário Quintana. Então ele tem todo um fundo afetivo, porque foi quando eu comecei também a me inserir na família e me inserir nesse contexto de leitura da família, tá? Então, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Então, só para deixar como... para pensar, assim, que esse momento vai passar e a gente só precisa se unir ainda mais, ter muito amor. Então, é um momento que a gente vai se afastar agora para depois poder se abraçar e dizer que tudo passou, tá? Muito obrigada, beijão.